Amém ou não amém? Amém, amém. Que semana, hein? Que semana de fazer o pastor Marcelo chorar, né? Que semana é o tema do nosso sermão. Poderia falar de todas as orações feitas pelos cristãos esta semana, pelos crentes em Jesus, as igrejas de Petrópolis, pela família da Adriana, pelo Lucas, pelo Arthur, pela morte do Márcio e a morte do seu pai ontem à noite, pastor da Igreja Metodista Wesleyana. Poderíamos falar que semana pela vida do filho de Alexandre Rangel, Gabriel, pelo que está passando este momento a família, na expectativa de um milagre, de uma manifestação do céu sobre a vida dele. Não pode ser removida, situação extremamente delicada, rompimento de vértebras, aguardando mesmo por um milagre de Deus. Poderíamos falar da internação do Jorge, que semana. Mas a igreja, ela se acostuma a esta realidade, porque para nós não é uma realidade nova. E eu gostaria de falar que semana, mas não dessa semana. Eu gostaria de falar da semana de Mateus capítulo 27. Vou pedir que você possa abrir a Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. A partir do versículo de número 50, sob o tema, que semana? E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, concede-nos, ó Deus, a possibilidade e a capacidade a cada um de nós de entender a semana narrada nas Escrituras, comparando, ó Deus, com as semanas que temos vivido nos dias atuais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. De modo bastante objetivo, gostaria de considerar essa semana que está inserida a narrativa que acabei de ler das Escrituras Sagradas. Essa semana começa com a morte de Judas e ela vai avançar com a morte de Jesus, de Gestas e de Dimas. Pelo menos 4 mortes nós podemos destacar nesse texto, nesse curto texto, nessa curta narrativa do capítulo 27. Percebemos que a igreja, já no seu início, no seu nascedouro, a igreja começa a se acostumar a enfrentar adversidade, dificuldades, perseguição, mortes, desapropriação. A igreja se acostuma, porque foi chamada para um grande desafio. Jesus vai convidar a igreja, os seus seguidores, para segui-lo. E ele vai dizer a eles algo nada atrativo: se vocês não deixarem pai e mãe por amor de mim, vocês não são dignos de mim. Todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim, disse o Senhor Jesus.
A proposta de seguir a Jesus, ela era alvissareira no sentido que Jesus iria abençoar. Quando Jesus vai encerrar a sua estada física com os apóstolos, eles estão perplexos, pensando como vai ser essa caminhada, se nós não tivermos Jesus conosco, se ele subir aos céus, se ele for embora, como é que nós vamos viver, sabendo que vamos enfrentar prisões, vamos enfrentar cadeias, vamos enfrentar arenas, vamos enfrentar fogueiras, como vai ser a nossa vida, como nós vamos conseguir passar por tudo isto? Jesus diz a eles: eu quero dizer a vocês que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês jamais irão para a fogueira sozinhos. Vocês jamais serão apedrejados sozinhos. Vocês jamais serão cerrados ao meio sozinhos. Vocês jamais serão arrastados pelas ruas sozinhos. Jesus disse: eu estarei com vocês. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos diante de uma semana de uma igreja que pouco começou, pouco tempo havia começado. Jesus, no capítulo 16 e 17, vai dizer a eles o que é que estão dizendo a meu respeito por aí. E aí disseram, uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Jesus olha para eles e diz: o que é que vocês dizem a meu respeito? Quem dizeis que eu sou? E os apóstolos olhando para ele, o apóstolo declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus institui a igreja ali. Jesus disse: então, sobre esta afirmação, eu quero dizer a você que eu estou instituindo a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo que a igreja não seria atacada. Jesus não está dizendo que a igreja não passaria dificuldades. O que Jesus está dizendo é que nós não seremos derrotados, que nós não seremos vencidos, que nós não seremos, ficaremos sim em dificuldades, mas todas as vezes sairemos vencedores em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. E naquela semana da narrativa que nós lemos, a semana começa com a morte de Judas Iscariotes. Talvez você possa olhar e pensar: bem feito, ele traiu Jesus, ele merece morrer. Foi o argumento de Adolf Hitler para que os judeus pudessem ser condenados aos campos de batalha. Foram levados e no campo de batalha escrito Die Arbeit macht frei, ou seja, o trabalho torna livre, o trabalho liberta. Ali foram colocados os judeus sob a acusação de que os judeus mataram Jesus. Judas Iscariotes suicidou. Talvez, se você não parar para analisar, não consiga perceber a profundidade do suicídio de Judas. Judas era o tesoureiro da igreja que Jesus instituiu. Judas andou com Jesus 3 anos e 6 meses. Era o suicídio de um homem que viu Jesus ressuscitar pessoas, viu Jesus dar vista aos cegos, viu Jesus trazer cura sobre os enfermos. Era o suicídio de alguém que teria todos os elementos para viver a vida cristã e acreditar em Jesus. Agora ele estava morto. Quantas pessoas nos dias em que nós estamos vivendo, ainda que acometidas por enfermidade, pela pandemia ou não, estão sendo levadas ao cemitério. Pessoas que foram criadas na igreja, pessoas que frequentaram a escola bíblica dominical, pessoas que dizimaram nas igrejas, cantaram nos coros. Quantas pessoas estão vivendo este momento e estão chegando ao final de suas vidas, indo para a sepultura sem ter Jesus Cristo no seu coração, sem ter a esperança de dias melhores. Judas era o tesoureiro da igreja. Quantos nós temos nas igrejas espalhadas sobre a face da terra, na mesma situação? Pessoas que não têm convicção de salvação, pessoas que andaram bem perto de Jesus, mas não foram salvas, pessoas que aprenderam a cantar hinos que os cristãos cantam, mas não entregaram suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que semana foi esta que o próprio tesoureiro da igreja suicidou?
Foi assim que começou esta semana. Nós avançamos na mesma semana, ainda dentro da mesma semana, e nós percebemos a morte de Dimas e também a morte de Gestas. Eles estão crucificados com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós percebemos ali duas pessoas ao lado de Jesus. E eu vou dizer a você, nós temos a morte de um incrédulo e temos a morte de um novo convertido. Duas pessoas que estão ao lado de Jesus na cruz do Calvário. Quando Dimas percebeu o que estava acontecendo, quando percebeu a realidade toda, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele ainda na cruz do Calvário e Jesus disse a ele: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. É um novo convertido. E nós temos a morte de um novo convertido na igreja que estava começando, na mesma semana em que o tesoureiro da igreja morreu. Nós temos a morte de um novo convertido. Ele está ali e ele está para morrer, mas ele tem uma convicção agora no seu coração. Jesus disse a ele: ainda hoje nós entraremos no paraíso. Eu e você, nós sairemos dessa cruz e nós vamos chegar ao paraíso. E quando eu entrar no paraíso, você estará no paraíso juntamente comigo. É assim que nós devemos viver, mesmo que a semana seja difícil. Nós devemos parar e analisar que nós estamos neste mundo com a mesma perspectiva do apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ainda muito melhor. Ou ainda escrevendo na carta aos Romanos: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós vivemos para o Senhor. E ali na cruz, aquele novo convertido tinha esta convicção, que ali estava, que a morte era iminente, que a morte o rodeava, mas havia uma certeza no seu coração. E todos os cristãos que foram levados à arena, eles morreram na expectativa de que logo, logo estariam com o Senhor Jesus. Todos os cristãos que foram levados à fogueira, eles morreram com a mesma expectativa de que logo, logo eles estariam com o Senhor Jesus. Conta Diogneto que um cristão a ser queimado no século I, logo no início do cristianismo, quando ele estava para ser queimado e a fogueira ser acesa, perguntaram a ele: você quer dizer alguma coisa? E no início ele ficou em silêncio, e a multidão fez um silêncio esperando que ele dissesse alguma coisa. E antes de acender a fogueira, ele olhou para aqueles que iriam acender a fogueira e ele disse: eu quero sim, eu quero dizer que cada cinza do meu corpo que for levada pelo vento será uma pregação do Evangelho, que será levada em todos os lugares por onde as cinzas passarem. Saibam que o Evangelho será pregado com o meu testemunho. A igreja estava pronta para enfrentar a adversidade, estava pronta para enfrentar a dificuldade. Desde o início, os nossos irmãos viveram assim. E que semana foi aquela? A morte do tesoureiro, a morte de um novo convertido, mas também a morte de um não crente. Ele está ao lado de Jesus, e ele olha para Jesus e disse: tu não disseste que vai reedificar o templo em 3 dias? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. E ele vai zombando de Jesus e a morte vai rodeando. Se nós temos a morte de um tesoureiro, de um novo convertido, temos a morte de um incrédulo também. 2000 anos depois, nós estamos rodeados ainda desta realidade. Há pessoas na igreja morrendo, há novos convertidos, há incrédulos, porque a realidade ainda se mantém. Jesus está ali na cruz do Calvário e nada pode fazer por este homem que está zombando dele, porque o seu coração está fechado. A morte se aproxima, mas o seu coração está fechado. E nós temos uma 4ª morte na mesma semana. Jesus está na cruz do Calvário e ele está crucificado.
E ali, Jesus olha para as pessoas que estão ao seu redor, e Jesus faz a primeira oração da cruz. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe quantas pessoas daquelas que crucificaram Jesus, que açoitaram Jesus, estão vivas hoje? Nenhuma delas. Porque a morte faz parte da história de cada um de nós. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: E aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Jesus olha para eles e Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estamos rodeados de pessoas assim. Pessoas que não têm a menor noção do que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo. Pessoas fazendo festas clandestinas. Pessoas ignorando completamente qualquer orientação da Organização Mundial de Saúde, da Saúde. Nós estamos rodeados de pessoas que estão morrendo sem saber o que estão fazendo, sem saber o que está acontecendo ao seu redor, sem tomar conhecimento da realidade que está ao redor de cada um de nós. Porque a nossa semana de hoje é igual à semana daqueles dias que nós lemos nas Escrituras Sagradas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando você passa por alguém na rua sem máscara, você poderia olhar e dizer: Deus, perdoa esse infeliz, porque ele não sabe o que faz. Quando você encontra alguém dizendo: eu não vou tomar vacina, de jeito nenhum, você pode dizer: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. A semana é igual. O Senhor Jesus está na cruz do Calvário, e ali ele está morrendo, dando a vida dele por mim e por você. Ele está ali dizendo à pessoa que está ao seu lado, dizendo: você vai entrar comigo no paraíso. E nós estamos todos os dias ao redor, percebendo que isso está acontecendo ao nosso redor. Todos os dias Jesus está dizendo a um e a outro: você quer entrar no paraíso, você vai entrar comigo no paraíso. Dói o nosso coração, cansa a gente, deixa a gente cansado, exausto. Mas nós não podemos esquecer que esses nossos irmãos em Cristo entraram no paraíso com o Senhor Jesus e estão vivendo na eternidade e cantando no grande coral. Eles partiram para estar com Deus. Quando Jesus dá o último suspiro na cruz do Calvário, diz: está consumado, a sua última manifestação na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que os discípulos saem dali batendo no peito, em sinal de lamento, chorando. E eles voltam para uma casa que o livro de Atos vai narrar depois. E eles voltam para aquele lugar. E há uma tristeza no coração dos apóstolos por causa daquela semana. Há um sofrimento. Aquela sexta-feira à noite, aquele sábado, para eles era uma eternidade carregar aquele peso todo nas costas. E agora, não há perspectiva depois de uma semana como esta. Domingo pela manhã, as mulheres vão ao sepulcro. E ao chegarem ao sepulcro, elas veem que a pedra está revolvida. E quando entra, veem que o lençol está no chão, que havia enrolado o corpo do Senhor. O lenço que estava sobre o seu rosto estava ao lado da sepultura. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta tristeza, depois de tanta morte, ela diz: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Ela está dizendo o que o pastor Marcelo disse ainda há pouco.
eu não aguento mais. Alguém pode me dizer onde colocaram o corpo do meu Senhor? Ela está dizendo: alguém me ajuda, por favor. E ela ouve uma voz: Maria, Maria. Aquele timbre de voz era conhecido. Aquela voz, ela ouviu por 3 anos. Aquela voz só podia ser a voz de Jesus, mas ele estava morto. Me permita, eu imagino aquela mulher virando, ouvindo aquela voz por detrás dela, e ela virando lentamente, e o coração acelerado, batendo, e ela pensando: eu conheço essa voz, não é possível. E ela vai virando, e quando ela olha, Jesus está ali, e ela cai aos pés dele. É um novo começo. Aquela semana de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, como todos nós estamos vivendo, nós temos que entender que nós podemos cair aos pés de Jesus e abraçar os pés de Jesus e começar uma semana nova, abençoada pelo Senhor. Amém? A gente pode fazer isto. E ela começa uma semana nova, abraçada aos pés do Senhor. Jesus disse: não me toques, eu ainda não subi para o Pai. Vá, diga aos apóstolos que eu vou aparecer diante deles. Pode ir, diga a eles que começou uma nova semana. A nossa esperança, irmãos, é que Jesus nos deu uma nova semana. A nossa esperança é que a igreja se caia aos pés de Jesus, pedindo dias novos, dias abençoados. É disso que nós precisamos. Mas a semana nova só começa quando a gente ajoelha aos pés de Jesus. E a gente chora, mas aos pés de Jesus. Elas se levantaram, saíram dali correndo, chegaram onde os apóstolos estavam e disseram: Jesus está vivo. E eles ficaram em dificuldade de entender, e eu compreendo. Jesus está vivo. E eles correm, Pedro chega primeiro, vai correndo, João, mais jovem, chega, e aí eles veem que a sepultura está vazia. Eles retornam. E no primeiro dia de uma nova semana, de uma outra, mas de uma nova semana, eles estão reunidos orando. Uma nova semana começa com oração. Enquanto eles estão orando, Jesus aparece, as portas e as janelas estão fechadas, a igreja está sendo perseguida, e Jesus aparece, ele transpassa a matéria, Jesus se apresenta entre eles, sopra sobre eles, diz: recebei o Espírito. Uma nova semana está começando, primeiro dia da semana. E eles ali parados, olhando para Jesus, e admirados. Jesus fica um pouco de tempo com eles e vai embora. E eles entendem que podem sair da casa, eles estão caminhando, e eles encontram Tomé. E aí dizem: Tomé, eu preciso dizer uma coisa a você. Tomé diz: pode dizer. Nós estávamos reunidos, estávamos orando, Tomé não estava lá. E adivinha quem apareceu? O Império Romano? Não, Tomé. Os soldados? Não, Tomé. O sumo sacerdote disse: não, Tomé. Jesus apareceu. Jesus apareceu na nossa nova semana. Eu tenho orado por uma nova semana. E aí Tomé olha
E Tomé diz assim: se eu não vir as mãos dele furadas, se eu não colocar a mão do lado, quer dizer, aqui em cima, que o furo foi aqui, no alto, para poder chegar ao coração, se eu não colocar a mão no lugar onde ele foi traspassado pela lança, de maneira alguma eu crerei. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu não acredito. Tem gente assim na igreja, que a semana está começando, uma nova semana com a manifestação do Senhor, mas elas ainda não acreditam. Elas ainda não creem. Elas ainda não se deram ao luxo de buscar a presença do Senhor. Eu não creio, disse Tomé. Na semana seguinte, domingo seguinte, eles estão reunidos. E Tomé está com eles. E o Senhor Jesus aparece, se manifesta fisicamente. Quando eles estão reunidos, que Jesus aparece, eles estão esperando que Jesus possa dizer alguma coisa ao apóstolo Pedro, ao apóstolo João, a Tiago, dizer alguma coisa a eles, líderes da igreja. Jesus vem andando direto na direção de Tomé, olha para Tomé e diz: Tomé, olha aqui. Olha aqui. Esta é a única coisa que existe no céu que nós fizemos. Os furos nas mãos do Senhor Jesus. Tudo que está lá foi feito por Ele e para Ele. E nada do que foi feito sem Ele, nada do que foi feito se fez. E no céu, o que tem que eu fiz? Só os furos nas mãos do Senhor. Foi isso que você fez. E eu também. Olha aqui. Coloca a sua mão aqui, Tomé. Jesus diz a ele: seja um crente, não sejas incrédulo. Começa uma nova semana. Vem o Pentecostes. Começa uma nova semana. Vem o evangelismo no meio da perseguição intensa. E a igreja se espalha. Começa uma nova semana. Começam missionários a chegar a todas as partes por causa da perseguição. Começa uma nova semana. E no século XIX, o evangelho chegou ao Brasil. E aqui começou uma nova semana. E nós estamos vivendo uma semana difícil, porque Deus vai começar uma nova semana. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Era muito comum se reunirem do lado de fora do templo em Jerusalém. E os adoradores começavam a bater palmas. E eles começavam a cantar: que entre o Rei da glória. E eles batiam palmas. E eles cantavam e gritavam, com as portas do templo abertas: que entre o Rei da glória. Que entre o Rei da glória. Que entre o Rei da glória. Então um grupo perguntava ao outro grupo: e quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é? Quem é o Rei da glória? E eles respondiam num grande coro: o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é o Rei da glória. Que entre.
Senhor, nessa nova semana que está começando, que entre o Rei da Glória nos nossos lares, que entre o Rei da Glória, que nos hospitais da nossa cidade, que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o nosso Deus. Senhor, que nesta semana que está começando hoje, que nós não olhemos para Judas e sua morte, que não olhemos, ó Deus, para a morte de Dimas, para a morte de Gestas, nem mesmo para a morte de Jesus. Leva-nos, ó Deus, até o sepulcro, para contemplarmos o sepulcro vazio e o Senhor de pé, para contemplarmos o Rei da Glória, o Senhor nosso Deus, para fazermos do nosso coração um corredor, onde a nossa voz ecoe dizendo: entra, entra, Rei da Glória. Faz, ó Deus, com que seja assim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Concede-nos, ó Deus, uma semana de ressurreição, não de mortes, mas, ó Deus, de esperanças renovadas, de poder renovado. Uma semana, ó Deus, que o nosso coração possa se alegrar e o fardo sair de sobre os nossos ombros e da nossa cabeça. Concede-nos, ó Deus, uma semana em que possamos sair, ó Deus, como aquelas mulheres, pelas ruas da nossa cidade, gritando de alegria, porque as nossas lágrimas secaram, mas por causa da ressurreição, que a nossa voz seja de alegria na nossa cidade, que o nosso canto ecoe por onde passarmos, dizendo que o Senhor está vivo e que a nossa esperança se reacendeu por causa do Senhor. Faz, ó Deus, com que seja assim. Nós oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém.